Olá, muito bom dia, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Jornal Local desta segunda-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Parabenizando aqui todas as mulheres, a Aline que está conosco nos comentários e você, nosso ouvinte também que está nos ouvindo e assistindo. Bom, a partir de agora, então, as principais informações para Presidente Prudente e toda a região, com os nossos comentaristas, naqueles assuntos que são destaques aqui na região de Presidente Prudente ou de forma nacional ou internacional, mas que tem impactos aqui pra gente. Vamos lá então para os destaques dos nossos comentaristas e bom dia. Olá, Eudes, olá, Aline, olá, Padilha. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham diariamente aqui pelo jornal. Uma excelente semana a todos vocês. Meu destaque de hoje vai para os alertas que estão acontecendo pelo mundo. Eu acredito que chegou a hora das três instâncias governamentais, a União, os estados e municípios, se unirem em prol de um único foco, que é combater a disseminação e a proliferação da Covid-19 pelo Brasil. De norte a sul, os reflexos dos hospitais, todos aí já tendo a sua capacidade máxima alcançada. Mais de 100 países pelo mundo já não aceitam mais a entrada de brasileiros e nós estamos aí realmente nos tornando um grande problema para o mundo, porque ao contrário de lá fora, os países que estão realizando a lição de casa direitinho estão com seus números caindo bruscamente. E aqui no Brasil, os números vêm aumentando bruscamente. Isso aí é um grande alerta. Eu acho que chegou a hora de todo mundo parar, colocar a mão na cabeça, refletir e parar com os erros que nós cometemos até hoje. Hoje é o Dia das Mulheres, então bom dia vai ser especialmente para todas as mulheres, indistintamente, aquelas que se colocam numa posição ativa de sobrevivência contra todo tipo de violência, silenciamento, violência sexual e também aquelas mulheres que todo dia tentam de todo modo deixar esse universo, essa nossa micro-região melhor para nós e para aquelas que estão vindo depois da gente, né? Também bom dia para os demais, peço aos homens, né, os nossos colegas e companheiros que se colocam ativamente aliados, parceiros nessa luta que é de todos, porque onde tem desigualdade, é desigualdade para todos, não só para as mulheres, né? Bom dia, Eudes, Jéssica Padilha, conclamo vocês também para ser aliado nessa caminhada, porque nós precisamos de todos vocês para diminuir violência de todo tipo e principalmente a desigualdade, né? E como a gente está enfrentando tempos difíceis, meu destaque de hoje é a respeito daquele episódio em dezembro na Assembleia Legislativa em São Paulo, onde o deputado, como é o nome dele, Fernando Cury, do Partido Cidadania, cometeu assédio contra a deputada Isa Pena do PSOL. Ele apalpou o seio dela, isso tem vídeo, e a partir do momento que houve a denúncia, né, a gente viu no vídeo, o Conselho de Ética se reuniu e tristemente, a sanção para o deputado que assedia é férias remunerada por quantos dias? 119 dias. Então, a sanção para quem assedia mulheres é férias remunerada. Então, é esse país que a gente vive, é contra essas coisas que a gente precisa permanecer muito alertas e precisamos que os homens se coloquem contra esse tipo de situação. Bom dia, Eudes, bom dia, Jess, bom dia, Aline. Hoje a minha abertura é uma leitura bem rápida de um texto aqui publicado por um juiz aqui de Presidente Prudente no seu Facebook. A discussão sobre lockdown, vacina e tratamento precoce, quando feita de maneira intelectualmente desonesta, serve ao propósito do tiranete do momento que se aproveita da inutilidade proveniente desse tipo de argumentação e por pessoas que desapercebidamente são os idiotas úteis ao seu propósito político, vil, mesquinho, medíocre e com mais absoluto desprezo pelo efetivo término da pandemia. Nada justifica o cerceamento das liberdades civis constitucionalmente garantidas. Como cidadão, sinto-me com receio do próximo limite a ser rompido. Como magistrado com mais de 20 anos de carreira, estou atônito, perplexo, estupefado com a ruptura da ordem constitucional, vigente sem qualquer cerimônia e consequente imposição de uma ditadura de fato a uma geração inteira que desconhecia até agora o que isso significa. A liberdade realmente está uma geração de ser extinta, e quando for definitivamente, sua recuperação é incerta.
nunca foi sobre a saúde. Eu sempre estou dizendo isso aqui, vi a publicação do doutor Michel Feres aqui de Presidente Prudente, 20 anos juiz, então fica a dica. Até quando seremos um povo manso? É um absurdo. Mortes de idosos acima de 90 anos por Covid-19 caem 70% na cidade de São Paulo em fevereiro. Especialistas falam em reflexo da vacinação. De acordo com os dados da Prefeitura de Presidente Prudente, as mortes dos idosos dessa faixa etária caíram de 127 em janeiro para 38 no mês passado. O número de casos e internações também despencaram no período e coincide com o início da vacinação do grupo, que começou no dia 5 de fevereiro. Infectologistas falam em dados preliminares, mas animadores sobre o efeito das vacinas. Bom, Eudes, é lógico que o número de pessoas aí que são infectadas, precisam de atendimento médico, seja ele ambulatorial, de UTI, acima de 90 anos, vem caindo. Isso aqui tem uma ligação direta com a vacinação, é óbvio que é, certo? Nós já vacinamos ali em São Paulo muitos idosos, e só para você ter uma ideia, acima de 90 anos, óbitos caíram de 78 para 25, internações de 178 para 80, e um casos gerais de 281 para um pouco mais de 100. Então, esse é o foco que nós precisamos combater, esse é o foco que nós precisamos atingir, vacinação. É uma palavra tão fácil de expressar, mas tão difícil de entender. Nós cometemos grandes erros no passado, nós chegamos aqui a não responder uma carta do CEO da Pfizer, isso foi uma falta de educação tremenda, ali do Ministério da Saúde, e nós tínhamos 70 milhões de vacinas sendo ofertadas para nós desde agosto. Nós ficamos nessa choradeira, nesse mimimi de toma isso aqui, toma aquilo lá, mas o problema todo, que acho que é difícil das pessoas entenderem, é que nós não podemos fazer ou podemos deixar que as pessoas cheguem no hospital, porque senão aquilo colapsa, tá? Porque nós não temos pessoas só com problema de Covid, nós temos pessoas com parada cardíaca, com câncer, com acidentes. Esse pessoal também tem que ser atendido, certo? Então, parece que existe aí uma grande dificuldade nas pessoas entenderem qual que é o propósito, o que nós precisamos fazer. Agora, é lógico, nós chegamos numa situação complicadíssima, porque se nós liberamos a sociedade inteira, nós arrebentamos com os hospitais. Se nós seguramos a sociedade, nós quebramos as empresas. Então, para vocês verem como faltou aqui realmente um planejamento nacional, uma organização nacional, isso eu venho falando desde junho do ano passado, tá? Venho sido chamado de inúmeras coisas, de demente, de traíra, de traidor, de esquerdopata, de doente, de tudo, certo? Hoje, uma pessoa como eu, que sempre defendeu as coisas corretas, com conhecimento, embasamento técnico, científico, hoje, nós que estamos aí lutando pela vacina, para que ela seja aplicada a todos, somos aí rotulados desta forma. É uma falta de responsabilidade, chegamos a um ponto que não dá para imaginar. Para vocês terem uma ideia, sexta-feira, a moça, aquela senhora que fazia o Castelo Rá-Tim-Bum, foi agredida em São Paulo porque usava máscara. Então, eu acho que está precisando um pouquinho mais de responsabilidade para todos nesse país. É isso aí, pessoal, é o efeito vacina, né? As camadas que foram imunizadas em tão pouco tempo já demonstra que a imunização é a única saída. É aquilo que a gente vem falando há tempos, que o Jesse fala com muita propriedade, traz números, né? Primeiro porque Israel, que teve a maior taxa de vacinação até agora, a internação de idosos já caiu 60% após a aplicação da primeira dose. Segundo porque os dados do Ministério de Saúde lá de Israel sugerem que as infecções caíram consideravelmente após o recebimento da primeira imunização, né, a primeira dose. E terceiro, porque a primeira dose de vacina reduz o risco de internação por Covid. E isso aconteceu lá na Escócia, 94% das pessoas que receberam imunização ficaram livres de qualquer tipo de internação, apontou um estudo preliminar, né? Agora, a nossa situação aqui, como é que a gente está, né? A gente tem uma incompetência do governo federal, a incompetência do anteministro da Saúde, que é um general e que não é da saúde, mostrou o quê? Que esse país não priorizou a vida, ele desdenhou o tempo todo, o governo federal, pela pessoa do seu presidente, desdenhou o vírus, desestimula o uso de máscara, não priorizou a compra da vacina, todo mundo viu a notícia da Pfizer dizendo que ele realmente
deu de costas para organizar a compra, né? Por isso que a gente está assim sofrendo, não tem vacinas, porque entrou tardiamente na disputa, né? Então é isso, se não tem vacina para todos e a vacina ela é eficaz, a gente não precisa permanecer nessa situação de menos aglomeração, na verdade evitar o uso de máscara e distanciamento feito na realidade, distanciamento, porque se ainda temos o vírus circulando, aumentando os números do jeito que vem aumentando, risco de internação, pior, aumentou o número de pessoas mais jovens internadas e não temos vacina, então é isso. Ou usa máscara e fica quietinho ou vai contrair e os leitos estão assim, não existe leitos, né? Existe uma sobrecarga, um risco para todo mundo. Dizer que é reflexo da vacinação em 30 dias que a vacinação começou é aquilo que pode buscar nas gravações aí, Eudes. Jesse, eu falei isso há 2 meses atrás, que ia começar a aplicar a vacina, eles já iam começar a dizer que a vacina é o resultado de menos mortes. Olha só o absurdo. Como se a vacina é 2 doses? E a vacina que é 2 doses, como é que faz? Se com 2 doses a Coronavac tem 47% de possibilidades, porque não é 53%, não, é mentira. Um estudo demonstrou que esconderam alguns números. Eu não sou contra a vacina, pelo contrário, eu sou a favor da vacina. Eu sou contra iludir as pessoas que a vacina vai resolver o problema. Não vai. Ah, Padilha, mas você não é a favor da liberdade econômica? Sou! Eu não sou a favor de festa clandestina, eu não sou a favor de trancar todo mundo em casa, eu sou a favor da academia aberta, restaurante aberto, comércio aberto, com os protocolos de segurança. E sou contra dizer e afirmar uma barbaridade dessa, que já é reflexo da vacina. Aonde que já pode ser reflexo da vacina? Sendo que nenhuma das vacinas tem eficiência 100%. E a que mais foi aplicada são 2 doses que é necessário. Tem gente que tomou 1 dose só. Então isso é um absurdo, isso é iludir as pessoas, como estamos sendo iludidos desde o começo, com pânico, com medo. Morreram 200 e poucas mil pessoas, perdemos pessoas próximas da gente, perdemos e morreram. Mas aí, não morreu mais ninguém de dengue, não morreu mais ninguém do coração? Por que ninguém fala que aumentou quase 300% o problema cardíaco nas pessoas? Porque não podem ir no hospital fazer o tratamento precoce? A psicologia das pessoas está explodindo psicologicamente. Isso ninguém fala. Então volto e vou repetir sempre aqui. A vacina é uma solução que com outras soluções, ou seja, um conjunto de ações, vai melhorar, vai atenuar. Mas a vacina ainda não cura. É mentira o que estão contando para vocês. Deve tomar? Deve. Quem quer tomar, deve tomar a vacina. Mas deve não dispensar o tratamento precoce e deve manter os protocolos de segurança. Eu sei que o Jess não concorda, eu sei que a Aline também não concorda. Mas vem o spray de Israel aí. Logo, logo é mais uma ação para a gente poder ajudar as pessoas que realmente precisam, né? Vamos aguardar. 8 horários de linhas de ônibus deixam de circular temporariamente em Presidente Prudente a partir de hoje, segunda-feira. A concessionária Prudente Urbano, que é responsável pelo serviço, justifica que a mudança ocorre em decorrência das restrições impostas pela fase vermelha do Plano São Paulo. Olha, Eudes, nós temos que ver esta notícia por 2 lados. Primeiro, pelo lado da empresa. Realmente, se nós estamos aí numa fase vermelha, onde a restrição das pessoas, a parte de isolamento, elas estão aí, vamos dizer assim, maiores, é lógico que chega a ser até óbvio que teremos menos pessoas nas ruas. Pelo menos teoricamente, vou chegar lá. E também pelo lado agora, do lado da sociedade. A sociedade ela vai continuar ou tendo que se espremer dentro do transporte público. Primeiro porque a empresa não tem condição de bancar, nós já estamos há 1 ano nesse problema, bancar mais ainda a situação de toda a frota andando nos mesmos horários sem terem o mesmo rendimento, sem ter a mesma receita. Isso precisa saber também, tá? Eu estou falando aqui, poderia aí algum vereador pedir isso aí para a empresa e acompanhar. Nós fizemos isso aí durante muito tempo. Segundo ponto, a sociedade também, só para você ter uma ideia, no centro de Presidente Prudente, na fase vermelha, você não encontra lugar para parar carro, zona azul sendo cobrada, um monte de gente andando, e aí, como é que fica? Então, é aquele negócio, poderíamos fazer o quê? Vamos mudar um pouco os horários, ampliando o horário, diminui a quantidade de pessoas por metro quadrado, a sociedade se organiza,
a indústria pode entrar primeiro, depois o comércio, depois o prestador de serviço, aí estica o horário. Agora, isso aí tem um pequeno problema. Se você falar uma coisa dessa, você vai ver uma certa instituição chamada sindicato pular dessa altura com relação a isso. Porque até agora também não fizeram absolutamente nada, né? Só ficaram assistindo. Então, agora é a hora realmente de todo mundo parar, fazermos uma reflexão real, coesa, de tudo que está acontecendo, olharmos para o passado, vermos o que erramos e aí sim começarmos a construir uma política pública, uma ação que tenha ali análise, implementação, estudo do resultado e reprogramação. É assim que as coisas funcionam, pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Então, aí você implementa esse planejamento e tenta fazer com que alguma coisa de diferente aconteça. Porque o que nós estamos vendo é uma verdadeira... o nosso sistema de saúde está entrando em colapso. As pessoas aí ainda dizem que não existe pandemia. Tem gente que nos 48 do segundo tempo ainda diz que não existe pandemia, né? Agora, o que nós poderíamos fazer? Algumas ações precisam ser coordenadas. Não dá mais. É a hora de todo mundo sentar na mesma mesa, conversar de uma maneira muito séria e aí sim buscarmos soluções para serem aplicadas, porque é aquilo que eu falei. Vou bater de novo nessa tecla. Planejamento central, nunca teve. Hoje, para vocês terem uma ideia, os dados que nos são apresentados vêm através de um consórcio de veículos de comunicação. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Eu acho que o Ministério da Saúde é que deveria prover todos esses dados aí para nós. Afinal de contas, ele é que comanda tudo, ou pelo menos comanda, né? E aí que dá, né? Deu nisso aí. Mas a empresa de ônibus vai ter que fazer alguma coisa e outras empresas também terão que fazer alguma coisa. Agora, a coisa realmente está caminhando para um lado muito ruim, uma falta de organização tremenda, a pandemia aí com as novas variantes progredindo bruscamente, e nós, cidadãos, estamos aí a ver navios. Eu só espero que esse navio que nós estejamos dentro não seja o Titanic, porque eu sei como será o fim dessa história. A notícia não é muito boa, né, pessoal? Porque quem precisa do transporte público é o trabalhador, a trabalhadora, aqueles que não podem usar Uber ou usar o transporte individual porque não tem carro e o combustível está alto. O transporte coletivo é uma alternativa, mas é uma alternativa para menos favorecido, né? Porque quem tem dinheiro usa o carro próprio, faz home office, né? E aí diminui as linhas, aumenta o número de pessoas ali circulando, né? E olha só, o transporte coletivo, há estudos que dizem que existe sim uma alta proliferação do vírus. Por quê? Existe a questão do ar, né? O ar ali fica circulando, existe pessoas no vai e vem, então onde tem vai e vem tem vírus circulando. Agora era o momento de aproveitar para fazer um estudo sobre mobilidade urbana, né? Principalmente agora que existe menos gente circulando e menos linhas, né? Era a hora de observar, porque assim, se além disso as pessoas que precisam utilizar do transporte público, o serviço essencial vai para a rua, né? Na hora da gente evitar o manuseio de cédula, né? De moeda, do cartão, aumentar a higienização do interior do veículo, né? Eliminando o pagamento em dinheiro. Então, esse tipo de decisão é agora para se valer para outros momentos. Não é porque talvez a pandemia acabe, é isso que a gente deseja, que ações devem ser implementadas. Agora era a hora de refletir. Então, de fato, quem perde é o trabalhador e quem menos tem dinheiro. Menos linha de ônibus. Por quê, né? Essa ciência inútil que alguns aqui acreditam e falam e preservam, essa ciência que ninguém consegue explicar, enquanto aqui Presidente Prudente vai tirar ônibus da circulação porque estamos no plano São Paulo, na fase vermelha, lá em São Paulo os ônibus estão bombando todos. A fila na Caixa Econômica Federal está bombando todas, né? Limitar os horários dos supermercados. Durante a pandemia toda eu fui ali no Estrela da Coronel Marcondes. Nunca vi tão lotado como sábado à noite. Nunca vi. Durante a pandemia toda eu nunca vi. É tão simples, vou dizer de aqui de novo. Horário 24 horas. Determina depois de 60 anos, das 5 horas da manhã até as 9 horas da manhã, porque todo mundo acorda cedo nessa idade. Mas não, tranca tudo, acumula mais gente.
a economia não pode parar. Doa quem doer. Doa a Aline, doa ao Jesse, a economia não pode parar. Tem que ter os protocolos de segurança, mas a vida tem que continuar. As pessoas estão ficando doentes. Só que não está segurando mais. Vocês viram as manifestações na frente da casa do Dória. A insurgência civil é pela sobrevivência. Nunca vai ser por desobediência. Nós estamos com a faca no pescoço, não podendo se movimentar. E sendo furado. E até quando nós vamos ficar calados? Eu ando meio decepcionado com o povo paulista. A gente está muito submisso a uma ciência que ninguém pede explicação, nem a justiça. O Ministério Público deveria pedir explicação para o Dória. Qual ciência é essa? E não ficar fiscalizando quem quer trabalhar e levar o provento para casa. É um absurdo. Acordem, gente. Está na hora de acordar, hein? Ciência, a ciência, aquela que é séria mesmo, ela tem prazo, ela tem procedimento. Estamos aí tomando a vacina e continuamos em lockdown. Estamos aí, fizemos lockdown há um ano atrás, estamos fazendo de novo, porque não tem estrutura. E tudo seria resolvido, primeiro, se cobrasse o governador aonde está o dinheiro que ele recebeu, e se cobrasse do governador do hospital de campanha. Não vem com essa história, não tem um monte de fisioterapeuta e enfermeiro precisando de emprego. Em 4 dias dá o treinamento para eles usarem o equipamento, se necessário for. É muita conversinha, é muita gente ouvindo o berrante virtual, sendo que está fácil resolver. E é duplo padrão de entendimento. Para aqueles que defendem o lockdown e vê um monte de coisa, um monte de gente sufocada, e para aqueles que acham que o ficar em casa vai resolver alguma coisa e não vai, só está piorando a situação. Em Israel, Ernesto Araújo cita parceria para desenvolver remédios de prevenção e tratamento da Covid-19. O ministro das Relações Exteriores brasileiro fez um pronunciamento no domingo, elogiando os esforços do país do Oriente Médio no combate à pandemia e ressaltou que o Brasil tem feito um bom trabalho contra a doença. Olha, eu tenho uma posição muito clara. Eu tenho um grande apreço por alguns ministros do governo Bolsonaro. Quase todos, tá? Por sinal. Eu tenho ali o ministro Tarcísio como sendo uma pessoa de grande responsabilidade, Paulo Guedes também, de uma grande responsabilidade. Temos ali alguns que realmente se destacam em não se destacarem, fazem o seu trabalho realmente com grande excelência. Mas eu venho aqui novamente repetir que 3 ministros do governo Bolsonaro com certeza não estariam se outras pessoas estivessem no governo. Uma delas é o ministro Salles do Meio Ambiente, Pazuello da Saúde e esse Ernesto Araújo. Uma pessoa como essa, dentro ali de um trato das relações internacionais, das políticas internacionais que o Brasil vem fazendo, falando o que ele fala, proferindo as besteiras que ele fala, é algo surreal para quem ocupar um cargo como esse. Arruma encrenca com todo mundo, fala um monte de besteira, repito aqui novamente, e está lá em Israel. Eu não entendo, eu gostaria que a sociedade fizesse uma reflexão. Por que nós, aqui no Brasil, recorremos tanto a outros medicamentos numa fase como essa, sendo que a única solução, e isso aí está sendo comprovado pelo mundo inteiro, é a vacinação em massa da sociedade. Eu não sei por que essa discussão existe tanto aqui no nosso país. Aí eu fico pensando, será que é por conta do que o presidente disse? Ou será que é pela própria iniciativa da pessoa em negar algumas situações? Tratamento precoce, nenhum funciona, não existe. Tá? O que existe é pronto atendimento. Tratamento precoce é profilaxia. Tá? Então, até o termo é errado. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não testamos quando deveríamos testar, nós não rastreamos, não acompanhamos os casos de Covid. Enquanto o mundo começava a morrer, nós aqui assistimos a desgraça entrar em nosso país com uma tranquilidade tremenda, pulando o carnaval. A Austrália é um grande exemplo disso, e também a Nova Zelândia, Coreia do Sul. No começo da crise, eles fecharam as suas fronteiras, aqui não entra ninguém. Todo mundo que precisou ser repatriado ficou em quarentena até comprovar que não tinha Covid através de testes. E aqui, infelizmente, nós ficamos aí assistindo toda essa porcariada toda vir aqui para o nosso país. Poderíamos ter feito algumas coisas, era só olhar para o mundo, ver o que o mundo está fazendo e faríamos a mesma coisa aqui. Agora esse ministro foi lá buscar vai ter mais uma coisa, né? O soro
o spray e não sei o que lá. O Butantan aqui está fabricando, está desenvolvendo um soro, já vai ser testado e ninguém falou nada disso. Olha, realmente nós precisamos colocar as pessoas corretas nos locais corretos. E elas necessitam fazer o trabalho para o qual elas foram admitidas. A política internacional nossa é realmente um verdadeiro desastre, e esse senhor aí é um grande desastre. Eu acho que ele depõe contra o patrimônio do Brasil com o que ele fala. Então, aguardemos aí as situações. Agora, o que ele poderia ter feito que Israel fez foi ter colocado a sociedade brasileira inteira para ser vacinada desde o começo, quando as vacinas foram oferecidas para nós. Agora nós estamos indo lá buscar spray nasal para tentar diminuir o Covid, nem sabemos se isso aí funciona ou não ainda. Então, é aquele negócio. Nós estamos aqui perdidos, nós já perdemos a pipa, já perdemos a linha, e daqui a pouco, se não tomarmos cuidado, o carretel também vai embora. Então, foi notícia de que a comitiva foi lá em Israel passear, no meu ver, porque foram buscar alternativas para o Covid, com relação ao spray nasal, que não tem comprovação científica nenhuma, e lá chegando foram compelidos a usar a máscara, nada mais óbvio e trivial, é só nesse país que existe resistência para o uso de máscara. Pior, elogiou as ações do governo federal do Brasil. Ele aponta que é positivo, elogia lá o presidente, mas eu queria saber qual ação positiva desde a pandemia que esse governo federal propôs e colocou em ação para beneficiar ou para melhorar ou para salvaguardar a vida das pessoas. Eu desconheço. E agora sim, Israel é sucesso de vacinação. Por quê? Lá tem primeiro-ministro, lá tem liderança, o primeiro-ministro nunca desdenhou a questão do vírus, nunca desestimulou o uso de vacina, pelo contrário, ele foi para a TV, gravou vídeo para estimular as pessoas a usarem as máscaras, estimulando as pessoas a tomarem a vacina, e lá eles decidiram que a vacina é a prioridade. Vacina é prioridade, prioriza-se a vida. Aqui não, aqui foi o contrário, né? Então, assim, é curioso porque todas as reuniões do governo federal, que esteve chanceler e outras pessoas do primeiro escalão, eles não usavam máscara. Isso é óbvio, a gente viu desde o começo. E aí elogia Israel. Lá teve ações de prevenção, aqui não teve, foi uma várzea, foi ou não foi? A gente precisa ser honesto e coerente com os fatos, não dá pra gente se enganar. Então, para mim, é mais uma contradição. Vai gastar o que não pode, não prioriza a vacina e fica com essa obsessão do presidente em achar alternativas que não são provadas, cloroquina e spray nasal. Nós vamos ver esse triste episódio e, infelizmente, a gente vai amargar mais um pouco por ter essa bizarrice de decisão desse governo federal. Sobre Israel, é engraçado ver as pessoas criticando, né? O mundo em plena pandemia e o presidente mandando comitiva ir lá ver spray. Eu acho gozado isso, eu acho isso de uma maldade, de um preconceito ideológico tão ridículo. Porque, veja bem, por estarmos numa pandemia, nós não devemos parar de buscar, como buscaram tantos aí, médicos e pacientes, o tratamento precoce, que até o mês passado curou quase 9 milhões de pessoas. Agora temos a vacina, questionável em suas eficiências. Por que não buscar o aerosol? Por que não buscar a tecnologia de Israel? Ou vão questionar que Israel é um país despreparado? Por que não buscar boas parcerias para sair dessa pandemia? Aliás, se depender de alguns políticos, não vamos sair nunca. Eu estive em São Paulo semana passada e você vê o metrô do governador Dória, não tem um álcool e gel para ninguém passar. Nenhum. Você anda o metrô inteiro, o metrô não cedeu para ninguém o álcool gel, nem na bilheteria de entrada, nem nos corredores. Você passa aqui pela construção dos pedágios, os ônibus da construção contratada pelo Dória, ônibus chegando lotado de funcionários, sem máscaras. Não sei como é que está a higiene ali no local. E a gente aqui restringindo, obedecendo a restrição de horário, obedecendo de cabeça baixa, obedecendo uma ditadura que está cerceando as nossas liberdades e escolhas. Isso sim é um absurdo.
Muito bem, por hoje é só, viu, pessoal? Nós estamos encerrando então o jornal desta segunda-feira, dia 8, mais uma vez, Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns para todas as mulheres que estão na sintonia, sempre participando aqui da nossa programação. Em nome da Eleve Transportes e Locação, nós estamos encerrando o programa de hoje, mas voltamos amanhã com mais informações. Obrigado aos nossos comentaristas e a gente se fala.